Jair, 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 Jair Bolsonaro! Vamos sentar, por favor. Vamos sentar, por favor. Boa tarde a todos. Quero agradecer às lideranças cristãs que me convidaram para esses dois eventos. Lá fora está o povo que veio de forma voluntária. Então, como gesto de consideração e apreço, um pouco mais cedo eu fui conversar com eles. A imprensa já escreveu por aí que eu estou num evento esvaziado em Recife. Mas tudo bem. Nós todos, entendo, temos uma missão aqui na Terra. Jamais eu sonhava em ser presidente da República. Eu reconheço humildemente isso daí. Quando uma senhora foi reeleita em outubro de 2014, presidente da República, eu em casa, algo aconteceu comigo. Eu falei, como salvar o nosso Brasil? Se bem que eu sei, quem salva é Jesus Cristo. Eu não salvo nada, apesar de meu nome ser Messias, por acaso. Como ajudar o nosso país? Como evitar que o nosso povo um dia venha sentir as dores do comunismo? No comunismo não tem imprensa. O trabalho, todo mundo é empregado do Estado. Uma minoria vive de benesse. A grande maioria vive de esmola. E eu confesso que foram horas de meditação e eu traduzi isso no final de novembro. Está no Google. Final de novembro de 2014. Num evento de entrega de espadas na Academia Militar das Agulhas Negras, quis o destino que o deputado federal passasse perto da tropa, no mesmo local onde também eu estava em 1977, aguardando o momento para entrar no pátio e ser declarado aspirante oficial. Vale a pena ver esse vídeo. É botar AMAN, 2014, novembro, Bolsonaro. Eu fui no meio da tropa. Estava aguardando, não estava em forma. Me aplaudiram, era um dia de festa. Um cadete nesse dia bate palma para qualquer coisa, eu reconheço, já fui cadete. É o último dia dele, é o dia da formatura, como é ou são as nossas formaturas, desde o primário até o ensino superior. E falei rapidamente que seria candidato a presidente da República. Tive que ter muita coragem para falar isso. Quem eu era? Sócrates, era um deputado igual você, ou Feliciano, deputado do Baixo Clero. E falei que correria risco de morte, mas faria pela minha pátria, que quando sentei praça, em 1973, lá no preparatório de cadeias em Campinas, eu jurei da minha vida pela pátria e fiz um discurso de quase 3 minutos. Vale a pena ouvir. Não sei o que me moveu a fazer aquilo. Algo aconteceu. Talvez, não os cadetes, né, que os aspirantes, que era um dia de festa, mas quem ouviu eu falando aquilo, depois, deve ter pensado que estava sofrendo de alguns problemas. Cara, até eu, de vez em quando, duvidava de mim mesmo. Imagina, às vezes, que tinha que me explicar em casa, que não chegava quinta-feira à noite, mas chegava no sábado, viajando por esse imenso Brasil. Manacapuru, capitais de estado, num movimento crescente. Aconteceu, facada, um milagre, entendo a minha sobrevivência, agradeço a Deus. Os próprios médicos dizem, a facada como cortou a mesentéria, a chance de morrer era enorme, mas tudo aconteceu, tudo. A mão de Deus fez com que eu sobrevivesse e minha filha Laura não ficasse órfã. Eu fico imaginando como seria a vida dela sem o pai. Alguns passaram por isso, né, que perderam o pai ou a mãe muito cedo.
O sentimento é enorme. Vencemos as eleições. Com oração, repito, sou católico, mas sou cristão, e os evangélicos, em grande parte, estiveram ao meu lado, com alguns da Igreja Católica também, entre outros. Conseguimos a eleição. Eu quero um dia, depois das eleições, se Deus quiser, uma vez eleito, contar por algumas horas, sei que vão ficar parados me ouvindo, o que aconteceu nesse tempo todo. Assumimos o governo. Como disse aqui o Malafaia, o sistema achava que iria continuar como era antes do quartel de Abrantes. Esse partido político pega o Ministério e a Caixa, outro pega o Banco do Brasil e a Agricultura, né? Outro pega isso e aquilo, para poder dar a dita governabilidade. Não foi assim. Eu falei não. Eu fui eleito para fazer diferente. Ah, você não vai governar. Mas não governe. Cortei recursos onde podia cortar. Por quê? Eu fui o primeiro presidente com teto de gastos. E aquele cara ganha 5 mil por mês e passa a ganhar 10, esses 5 não pode gastar. Só pode o primeiro 5. Cortamos, veio pela imprensa. O que poderia cortar, sem prejudicar o povo, fiz. Não foi por maldade. Logicamente, a imprensa, em grande parte, se voltou contra mim. Mas começamos a governar. Tomamos medidas importantíssimas em 2019, como a lei da liberdade econômica. O que é isso? Até aquele momento, alguém queria abrir um salão de beleza, uma pequena pizzaria, um cachorro-quente na praça, entrava com pedido de alvará. E daí dependia do prefeito, do vereador, do secretário, para liberar o alvará. E demorava meses, anos. Conosco, se em 30 dias não desse um desfecho no pedido de alvará, a pessoa podia abrir o seu negócio. Foi uma grande vacina no tocante à economia. Chegou 2020. Pandemia. Ninguém sabia o que era pandemia. Mas no dia 4 de fevereiro de 2020, eu decretei estado de calamidade no Brasil. Aquela grande imprensa, com as suas autoridades locais, como o seu Drauzio Varela, entre outros, falou que fique tranquilo, o Brasil é um clima quente, o vírus não propaga em clima quente. Pode vir o mundo aqui fazer carnaval, que não tem problema. E o mundo veio curtir o carnaval no Brasil. E as consequências tivemos. 2020. A pandemia veio. Começou a morrer gente no mundo todo. O que nós fizemos? A partir de março. Porque daí veio aquela história do fica em casa, a economia te vê depois. Verdade. Vimos muitos artistas, né, em casa fazendo bordado com o filhinho. Olha, estou ensinando aqui minha filha a fazer bordado. Estou ensinando francês para meu filho. Fica em casa. Verdade. Vocês têm imagens na cabeça. E eu falei o contrário. Talvez o único chefe de Estado do mundo falou o contrário. Devemos combater o vírus e combater o desemprego. Mas o Fica em Casa obrigou a 38 milhões de chefes de família estar condenado a morrer de fome. Que eram pessoas que viviam na informalidade e trabalhavam de manhã para levar um prato de comida à noite para casa. Criamos o auxílio emergencial. 68 milhões de pessoas passaram a receber o auxílio emergencial de R$600. Deixo claro, fui parlamentar por 28 anos. Tem vários parlamentares aqui, sei como funciona aquela casa. Começou o auxílio emergencial com R$200, a Câmara pagou em 500 e nós demos a última cartada. Com o nosso líder do governo na época, Major Vitor Hugo, e botamos 600. E mais, para as mulheres, viúvas, com filhos, ou mãe solteira, o dobro disso. Vencemos 2020, também criando programas para evitar o desemprego por parte dos que tinham carteira assinada, que seria enorme. Terminamos 2020 no 0 a 0 no tocante a emprego formais. Os informais mantivemos as pessoas com auxílio emergencial. Imagine, 38 milhões de famílias sem nada, obrigadas a ficar em casa. Iriam para as ruas. Teríamos um caos no Brasil, problemas sociais. Com toda certeza,
contra a vontade dessas pessoas, poderiam ter invasões, saques de supermercados. Mantivemos isso vivo com auxílio emergencial contra essa possibilidade do caos no Brasil. Vencemos 2020, chegou 2021, uma grande crise hidrológica no Brasil, uma seca como não vista nos últimos 90 anos. Mantivemos a economia funcionando com um excelente ministro que nós temos ainda, que é o Paulo Guedes, bem como um excelente ministro do Banco Central, reconhecido pelo mundo todo como um dos melhores do mundo por 3 anos consecutivos. Chegou então 22. Fui lá fora negociar com o presidente Putin o não corte do fluxo de fertilizantes para o Brasil. Fui criticado por quase toda a imprensa e parte do meu ministério. Espera mais um pouco, a guerra está para acontecer. E eu falei, quando decidimos, os meus ministros, que eu ia para fora com uma equipe bastante enxuta. Eu sou presidente do Brasil. Se não recebermos mais fertilizantes da Rússia, teremos uma insegurança alimentar no Brasil e também uma insegurança alimentar para 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Os preços dos alimentos vão disparar no Brasil. Teremos desabastecimento. Teremos um caos instalado no Brasil. Por que eu tenho que me preservar? Eu sou chefe para decidir. Amém. E a decisão... por vezes errada, é menos ruim do que uma indecisão. Por isso na Bíblia, quente, frio e morno. Seja quente ou seja frio, não seja morno. Vencemos essa questão. Aqui, sei lá, contato antes com a Teresa Cristina, os insumos do Brasil já caíram mais de 20%. Como recebemos já o 2º navio de diesel no Brasil. O Malafaia falou aqui com peixe. Nós somos autossuficientes em petróleo. Não o somos em refino. Porque aquele larápio, em 2004, começou a fazer 3 refinarias no Brasil. 2 no Nordeste e 1 no Sudeste. Torrou mais de 100 bilhões de reais. Não concluiu nenhuma refinaria. Em consequência, somos dependentes de diesel e de gasolina lá de fora. Mas 22 estava difícil, tá. Fomos ao parlamento brasileiro e negociamos com o parlamento, em especial com Arthur Lira na Câmara, que de vez em quando o pessoal bate. Ele é do Centrão. O que é que foi negociar? Com o líder do PT, do PCdoB, do PSOL? Glória a Deus. Eu já fui do Partido Progressista. Não podemos rotular todo mundo de maldosos, se bem que eu vejo a maioria da Câmara pessoas de bem. E, de forma jocosa, se apelida alguns partidos de Centrão. Mas o que é isso? Resolvemos essas questões. E no parlamento, buscamos, então, um teto do imposto estadual ICMS para os combustíveis e zeramos os impostos federais de combustíveis. Hoje nós temos uma das gasolinas mais baratas do mundo. Sugestão de alguns, Câmara da Peste, Novo Destino, entre os Gilson, também mandando para o Congresso o projeto da venda direta do etanol. Ou seja, acabamos o intermediário entre a usina e o posto de combustível. Acabamos com a figura do atravessador, do transportador, dos tanqueiros. E hoje as usinas podem vender diretamente ao posto de combustível. Consequência, hoje, como média nacional, bem abaixo de R$5 por litro da gasolina, em São Paulo, via esses dias, etanol a R$2,50. Com R$100 se enche o tanque de um carro de etanol. Consequência disso tudo, inflação para baixo. Aqui, imprensa de hoje, parabéns, a imprensa, não estou criticando, publica muita verdade, não temos dúvida disso. As fake news deixam para o presidente, eu não quero presidente, que outro cara, cada um tem o seu herói, né? Se bem que eu não sou herói de nada, eu sou um cidadão aqui que estou cumprindo a missão aqui na Terra. Diz, matéria de hoje, que a ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados,
Nos últimos 30 dias, o preço da cesta básica caiu em média 10%. Um percentual possível. E que me cita o preço da carne. Está caindo o preço da carne também. Ninguém precisa aqui acreditar numa promessa de picanha. É pensar que o povo é idiota. É tratar com maldade o povo brasileiro. Há poucos dias, ele disse que esse povo pobre dá 10 reais para ele estar satisfeito. Isso está em vídeo. Dá 10 reais que eles ficam satisfeitos. Criticam. Tem 30 milhões de pessoas passando fome. Tem gente que passa fome? Tem. Mas nós sabemos como esse encantador de serpente trabalha os números. Como disse o Gilson, há pouco tempo, ele falou abertamente que quando estava fora do Brasil, falava, lá tem 30 milhões de crianças na rua. Ele diz números que não eram verdadeiros, mas o europeu batia a palma. Hoje em dia, nós acabamos com a figura do intermediário para o pobre conseguir o seu auxílio. Até novembro do ano passado, era o Bolsa Família. Para criarmos o Auxílio Brasil, tínhamos que negociar o chamado precatório. Passagem obrigatória para criarmos o Auxílio Brasil. Como votaram todos os deputados do PT na Câmara? Todos votaram contra. Que para eles o povo tem que passar fome para dizer, olha, eu vou resolver seu problema. Assim como todos os senadores votaram no Senado contra a redução dos impostos da gasolina. Todos queriam a gasolina a R$9 por ocasião das eleições. Está metade disso. Para dizer o quê? Olha, eu vou salvar você. E nós sabemos que eles não salvam ninguém. Eles são pessoas do mal. Você não acha um empresário petista. Se achar, aleluia. Não acha ninguém que tenha produzido nada ao longo da sua vida pregressa. Nada. Geralmente vieram do movimento sindical. E com que prazer eu ajudei a enterrar o movimento sindical. Não foi no meu governo, foi enquanto parlamentar. Acabamos com a figura do imposto sindical. Tínhamos mais sindicatos no Brasil do que o mundo todo junto. Não pode dar certo um país desse. E o que o Lula tem prometido agora para os sindicalistas? Não voltar ao imposto sindical. Não. Vamos cobrar uma pequena taxa ao trabalhador para os sindicatos. 6 por meia dúzia. Não tem como dar certo um país como esse. Não tem. E o Brasil só não afundou ainda porque ele é muito grande, é muito rico, é um país muito forte. Mas sentimos, ao longo desses anos, pós-pandemia, crise ideológica e guerra, que o Brasil está sendo exemplo para o mundo em sua economia. Após o auxílio emergencial, em 2020, ou durante o auxílio emergencial, criamos um PIX, que no momento ninguém sabia direito o que era. Hoje em dia, 120 milhões de brasileiros usam o PIX. São mais de 1 bilhão e 200 milhões de movimentações por mês. E detalhe, sem nenhuma taxa. Lembro que o Lula criou a CPMF em 2007. Ou melhor, recriou. A saúde não melhorou em nada. Quando eu assumi, uma das primeiras coisas que eu fiz, as Santas Casas, que pagavam 25% de juros para a Caixa, nós passamos para 10%. Alto ainda. Mas demos uma tremenda colaboração com as nossas Santas Casas. E o que nós podemos falar aqui para o Nordeste? Recebi, essa semana, a visita, do ministro das Minas e Energia, o novo ministro Adolfo Saxida. Entre outras coisas, o que ele me passou aqui para a região Nordeste. 2 portarias que vão ser assinadas ainda nesse mês, que vai regulamentar o marco legal das eólicas offshore na costa do Nordeste. Descobriu-se o que na costa do Nordeste?
que é a melhor costa do mundo, uma das melhores, para esse tipo de captação de energia dos ventos. Não é estacar vento não, pessoal. Isso é com PP. Isso é com PP. Eu não sei porque ele não escolheu ela como vice. Não entendi. Eu lembro muito bem, quando ela lançou como vice, ele falava na televisão. Estava lá Dilma, entrou de forma discreta, com uma laptop na mão. Eu conheço ela do tempo que a laptop dela era essa aqui, ó. É a vida pregressa aqui, ó. Ninguém quer que se saiba por aí. E botou ela, essa senhora com o presidente da República. Um fiasco. A gente não consegue entender como é que ela foi reeleita. A gente não consegue entender como ela foi reeleita. Não consegue. Mas foi. Mas foi. Tem certas coisas que você não pode desconfiar aqui no mundo. Essas coisas são inexpugnáveis. Mas não vamos tratar desse assunto aqui. Vamos continuar o nosso trabalho. Entre outras coisas, para o Nordeste. Quem escolheu foi o alto comando do Exército. Mas eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Concordei com o alto comando. A nova escola de sargento das armas será aqui no entorno de Recife. O senhor trouxe a água e o Lula deu o plano. Água. Muito obrigado. Água do Nordeste. É um plano que começou lá com Dom Pedro. E depois começou sim a ser feito no governo do PT. Não vou negar isso daí. Terminaria em 2010. Daí marcaram para 2012. Não fizeram nada. O Brasil cada vez mais mergulhado em corrupção. O pessoal fala muitas vezes, né? Os delatores entregaram 6 bilhões, devolveram 6 bilhões que tinham roubado em troca de uma pena menor. Eu tenho aqui, agora algumas empresas, só algumas. Odebrecht, SBM, Andrade Gutierrez, Braskem, Tecnip, Camargo Correia, Oeste, UTC, novas participações, Samsung, CICPA, Rolls-Royce. Devolveram 16 bilhões de reais. E daí vem o cara e fala, eu fui inocentado. Daí vem o Bonner, futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, que protege o governo Lula. O senhor não deve mais nada à justiça. E daí, quando eu fui sabatinado, a senhora Renata, não, a polícia durante a Covid fica em casa se puder. Não vou responder, porque se eu respondo, está agredindo uma mulher. O tempo todo é assim. A gente... Eu posso não dizer que amo o Nordeste, mas amo uma nordestina. Vamos lá, para o resumo aqui, finalmente. Eu tenho um evento logo mais em São Paulo, Lisboa, pretendo pernoitar no Rio de Janeiro e só volto para cá na segunda-feira. Faz parte da regra do jogo. Vamos buscar uma maneira de não deixar aquele que saqueou o Brasil assumir com mentiras, fake news. O Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família. Ou melhor, já me vi demais. Vai acabar com o Auxílio Brasil. Depois das eleições, a gasolina vão subir. Tem um depoimento agora do Haddad em São Paulo, que o debate lá com o Tarcísio, ele abandonou os projetos para São Paulo. Ele se dedica a bater no governo federal. E falou, como é meio, não é tão inteligente assim, né? É muito sincero, falou que se o Lula voltar, os impostos dos combustíveis têm que voltar para atender os governadores. Os governadores não estão reclamando da perda de receita do ICMS e da gasolina, porque o somatório do ICMS deles continua sendo não inferior ou não superior a 5%. Porque se passar de 5%, o governo federal entra e recupera essa perda excessiva. Não perderam. Porque o que você deixa de gastar com combustível, nos impostos, você pega essa grana, gasta outra coisa, vai pagar imposto de outra forma. Descobrimos que aquela tal da curva de Laffer, né, que os economistas dizem, que o imposto vai aumentando, você vai arrecadando mais.
até que chega um ponto, aumenta, você arrecada menos, porque tem a sonegação. Descobrimos que essa curva de Laffer tinha ficado lá para trás. E quando começamos a diminuir impostos, como combustíveis, como, por exemplo, 4.000 produtos, que cortamos 35% de IPI, entre outras tantas reduções, por ocasião da Covid. Vitamina D, o pessoal bateu em mim muito, né? Cortei e pus a vitamina D para o povo poder comprar mais barato para combater o Covid. Isso aí. Para se prevenir do Covid. Porque proibiram vocês de ir à praia. Ou vocês esqueceram da imagem de surfista sendo preso? Não vamos esquecer esse passado tão recente. Ou quando você vê a decisão que passaram para governadores e prefeitos decidirem a melhor forma, segundo eles, de combater o Covid, fizeram muita barbaridade. Se vocês forem ver, por exemplo, na Constituição, o que é estado de sítio, que eu posso adotar, se assim estiver necessário, e mesmo assim, ouvindo o Parlamento brasileiro, ou melhor, o Parlamento brasileiro dando autorização, eu tenho limites. Para governadores e prefeitos, não tiveram limites. Fecharam até igrejas. Até, Dom Paulo, nós vimos nas mídias sociais a polícia chegando na igreja católica e fechando uma missa online. Chegou a esse absurdo. Igreja não se fecha nem em tempo de guerra. Vocês sentiram um pedacinho do que é ditadura. Vimos em Araraquara, por exemplo, que foi o município que pegou 5 milhões do Carlos Gabas, daquela loja de maconha, prefeito de Araraquara, e ele fechou o município. E manteve a população em casa com guarda municipal e cacetete na cintura. E vocês devem se lembrar daquela sessão reservada minha, lá em Brasília, que eu não queria que tornasse pública, que não é uma sessão como é da Câmara, que está aberta ao povo. A minha lá é particular. É uma reunião de ministros. Mas, como falaram que ali estava a prova de interferência na PS, entreguei a fita para o Supremo Tribunal Federal. E depois, o Ministério de Mello resolveu tornar público, e tornava público, e tornando público, o pessoal botava na televisão. Foram 29 palavrões. Eu falo palavrão, mas não sou ladrão. Eu falei naquele vídeo que foi espontâneo, não foi um teatro. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Mas o ladrão fala palavrão. Os palavrões que eu falei, eu não ofendi ninguém individualmente. Ele citou nos seus palavrões Rosa Weber, que tinha aquilo duro, citou a senhora Hunt, dizendo que quando a PF foi na casa dela, ela achando que eram homens atrás dela, mas era a Polícia Federal. Quando teve em Pelotas, falou aquela barbaridade, uma cidade exportadora. Fala palavrão, até não quer mais, até não querer mais. Mas para defender a sua romaria. Nós somos diferentes. Talvez sou um pouco grosso, sou, vou negar. Meu pai educava a gente, dava uma zoiada só. Só dava uma zoiada. Aí estava resolvido o assunto. Depois 15 anos de exército brasileiro. Você tem que cumprir a missão no exército. Não interessa como. Talvez não, certamente influenciou no meu trato, na minha forma de falar. Peço desculpas para quem eu ofendi. A intenção nunca foi essa. Foi resolver os problemas do Brasil. Quem não ficou indignado, por exemplo, com a censura que colocaram junto aos médicos, de modo que eles não podiam mais fazer o tratamento off-label. O que é o tratamento off-label? Fora da bula. Mais que um direito do médico tentar salvar o seu paciente. É um dever dele. E se não tiver medicamento, ele conversa com o paciente, se não for possível com a família, e aplica aquele medicamento. E deixa claro, deve ter médico aqui. Muitos medicamentos são descobertos por acaso. Até mesmo o da impotência sexual.
estavam fazendo um tratamento para a questão pulmonar, de repente, passou uma enfermeira perto do velhinho, o velhinho queria levantar da cama. Descobriram ali o princípio ativo, e daí apareceu Viagra, Cialis, etc. Tá? E tudo bem. A vida que se segue. Assim como na Guerra do Pacífico, chegava o militar ferido, precisava de sangue, não tinha mais doador, então o médico falou o quê? Mete água de coco na veia dele. E deu certo. Penicilina, tantas outras coisas. Aqui, criminalizaram o tratamento precoce. Mas, vocês estão vendo, teve agora um depoimento de uma presidente, de uma diretora da Pfizer, lá no Parlamento Europeu, e daí uma pessoa perguntou para essa presidente, por ocasião da vacina da Covid, foi feito algum teste sobre o vacinado, se transmite ou não o vírus? Ela respondeu, não. E nós sabemos hoje que os vacinados morrem, os vacinados transmitem o vírus. Se isso acontece, e uma das diretoras da Pfizer disse, por que o passaporte vacinal? Se proibiu filhos de brasileiros retornar do exterior caso não tivesse vacinado. Houve uma certa neurose. Faltou a liberdade para discutirmos a melhor maneira de tratar a questão do Covid. E nós compramos, para que nem reclame, 500 milhões de doses de vacina. E nós aplicamos de forma voluntária. Não exigimos que ninguém tomasse a vacina. E deixo claro, é muito importante falar isso aí. Há poucos dias, tivemos aqui um problema chamado varíola do macaco, que se cogitou vacinação em massa, a exemplo da Covid. De repente, uma autoridade chegou para mim e falou, não vou tomar essa vacina. Peraí, por que você não vai tomar? Você não queria que eu fosse obrigado a tomar da Covid? Por que agora você não quer tomar da varíola do macaco? Olha, a liberdade nossa não tem preço. Não tem preço. Quem abre mão de um pouco da sua liberdade por segurança, acaba ficando sem segurança e sem liberdade. O bem maior nosso é a liberdade. E essa luta nossa, no dia 30, um dos grandes pontos focais é a questão da nossa liberdade. Vocês veem, quando eu desci da tribuna da ONU, uma das coisas que eu falei, estava lá com o Malafaia, estava o padre Paulo de Goiás também, que nos acompanhou nessa viagem, eu agradeço. Eu falei que o Brasil estava de portas abertas para receber. Padres estão sendo presos e freiras estão sendo perseguidas, expulsas da Nicarágua, aqui no Brasil. Logo depois, ocupou o atual presidente, recém-eleito presidente da Colômbia. E o que ele pregou ali? Descriminalização da cocaína. Em matéria de agora, na imprensa, agora, povo nas ruas, na capital da Colômbia, protestando contra o presidente. Olha as bolas. Não foram votar. E lá o voto no papel. Querem o quê? Se omitiram? Foram mornos. E agora as consequências chegaram. E como se faz para reverter esse assunto? Bem, ele já falou que vai abrir a fronteira com a Venezuela. Vai desencarcerar os traficantes. Está tomando outras medidas que nós não queremos jamais que chegue no Brasil. E nós sabemos, antes das eleições do senhor Petro, semanas antes, Lula fez vídeos apoiando o candidato Petro. Olha, pronto, aí na nossa Argentina. Estive há 2 anos e pouco na Argentina. Saí de lá e falei aqui no Brasil. Se concretizar o que as primárias argentinas vêm dizendo, elegendo o senhor Fernandes, que tinha visitado o Lula na cadeia, se elegendo presidente com a vice Cristina Kirchner, a Argentina estaria na rota da Venezuela. Hoje em dia, já vemos argentinos fugindo da nossa querida Argentina. Como é que pode gente fugir da Venezuela se lá é o país mais rico do mundo em petróleo? Como isso pode acontecer? Não queremos isso no Brasil. Se vocês um dia, num governo qualquer, perder alguma coisa, ou muito, de bens, você pode recuperá-lo se tiver liberdade. Se não tiver,
vão ser escravos do governo, vão receber migalhas para sobreviver e vão agradecer aquele governo de plantão. Nós não podemos permitir que isso aconteça em nosso Brasil. Amém. E o momento é esse. Temos pela frente agora um ponto importante. Um dia de decisão, que deve se votar não com o coração ou com emoção. Tem que votar com a razão. Ninguém está escolhendo um marido no dia 30 de outubro. Ninguém está escolhendo um colega de pescaria ou um colega para comer picanha fictícia. Está escolhendo alguém que você já vê o passado dessa pessoa. Compare os meus 4 anos com os 4 de Lula. Não é difícil fazer essas comparações. E como ele fala muito sobre o pessoal sem terra, né? Eu quero deixar claro a vocês um número aqui simplesmente assustador aqui. Quantos títulos de terra nos primeiros 4 anos de Lula foi concedido em Pernambuco? Você sabe? 0. No meu governo, 17 mil. Eu consegui. Junto com a Tereza Cristina, junto com o Geraldo Melo, presidente do INCRA, ao longo de 3 anos e 8 meses, 420 mil títulos, que são documentos, papéis de registro de terra para assentados. Por isso que o MST foi lá para baixo. E fazendo comparações, sem criticar ninguém, fazendo comparações. Governo Fernando Henrique Cardoso, 8 anos. Uma invasão de terra por dia, em média. Governo Lula, 8 anos. 20 invasões de terra por mês. Governo Jair Bolsonaro, 5 por ano. E nós vamos, numa reeleição, zerar essa questão. Será varrido do mapa o tal do Exército de João Pedro Sérgio e José Rainha. Paz no campo. Não é na pancada. É com inteligência. E desses 420 mil títulos, 80% a mulherada, pô. As mulheres. Porque se dá pro machão, por vezes ele faz um negócio, vende, faz uma estrepolia e a mulher fica sozinha com os filhos sem terra. Nós conhecemos a nossa raça aí. Então, para a mulher. Assim como dos 21 milhões de pessoas que recebem auxílio no Brasil, 17 milhões são mulheres. E nós fomos lá para a minoria das mulheres. Hoje, as escalpeladas, você sabe o que é? Aquela que perde couro cabeludo e tá, por vezes o couro na face, que fica numa situação realmente difícil na sua estética, e ela vive em casa ou lá dentro de casa, nós demos um BPC para elas, que não tinham. E mulher escalpelada é abandonada pelo marido como regra. Poucos ficam com ela. Mínimo, poucas pessoas, mas fomos atrás delas. Como falava em 2018, o Bolsonaro vai acabar com o seguro-defesa. Bem, o que nós fizemos? Ninguém acabou com o seguro-defesa. Temos, inclusive, o seguro-defesa para as marisqueiras. Eram aquelas mulheres que buscavam caranguejo lá no mangue. Botamos ela para dentro. Hoje, parabéns à imprensa aí, divulgou dados, a imprensa divulgou dados hoje, que estudos últimos realizados, o Brasil, o ano passado, o número de mortes por 100 mil habitantes está abaixo de 20. Esse número é condizente com um país que não está em guerra civil. Até nos governos passados, em especial Lula e Dilma, o Brasil estava na casa do dobro disso. É sinal isso, país que está em guerra civil. Como foi acabado com isso? Quando você cria emprego, pessoal, você diminui a violência. O homem fica mais tempo em casa do que na rua. Ele tem que trabalhar no dia seguinte, vai acordar cedo. Quando se cria o Pix, acabou-se com a saidinha de banco. Acabou-se com o dono do mercadinho ser assaltado e levando dinheiro para casa. Porque ele some com aquele dinheiro trocando com o Pix de quem vai lá na sua casa de comércio, ele virou um pequeno banco. Este ano, nós podemos dizer que nosso governo
reduziu a metade o número de assaltos a banco. Só tem boa notícia. Obviamente, o número de feminicídio baixou no Brasil. Trabalho da Damares também, que agora é senadora. Imagina a dupla, né? Damares e Magno no Senado. O percentual de adolescentes grávidas também diminuiu. Nós não precisamos legalizar drogas. O que é isso? Tem um depoimento agora que eu botei na rede de Zap meu, de uma mulher fisicamente acabada. Ela deve ter uns 25 anos, mas com cara de bem mais idosa. Destruída pelas drogas. O que ela diz? Vou votar no Bolsonaro porque ele é contra a legalização das drogas. Eu sonho em sair do mundo das drogas. Eu não quero que ninguém entre no mundo das drogas. Por isso vou votar no Bolsonaro. É um depoimento de alguém que levanta a camisa, mostra como está seu corpo, surrado pelas drogas. O que ela não quer para o país, ela tem o resto de consciência ainda. A droga consumiu muita coisa dela, mas deixou preservar alguma coisa no seu cérebro. Nós não queremos isso para o Brasil. Nós não queremos nossas filhas, e nem filhos, né? Mas que nossas filhas, no intervalo da escola, vá no banheiro, nossa filha de 6, 7 anos, enquanto um moleque de 12 fazendo xixi. Não queremos isso. Isso é ideologia de gênero. Não queremos também, pela nossa formação, eu como cristão, nós como cristãos, não queremos o aborto. O outro lado diz, o Lula, que aborto é uma questão de saúde pública. Não quer, arranca, como se fosse um dente calhado. Para eles, um feto, uma criança no ventre da mãe, um dente calhado é a mesma coisa. Assassino de crianças no ventre da mãe. E o que eles falam? Chama os outros o que eles são. Nós sabemos essa velha máxima deles. Entendemos que a vida existe desde a sua concepção. Nós também defendemos a propriedade privada. Veja os anais da Câmara dos Deputados, idos 1988, ano da Constituinte. Está lá, deputado Lula se negou a assinar a Constituição. Duas coisas ele falou. Primeiro, não concordo que as Forças Armadas sejam privilegiadas. Ele queria as Forças Armadas se colocar numa situação de inferioridade. Ele não confiava nas Forças Armadas. Porque as Forças Armadas sempre foram um obstáculo para o socialismo. E também, uma outra coisa que ele falou, duas coisas, que não concordava com a propriedade privada. Ela devia ser relativizada. Vemos alguns países por aqui, na América do Sul, um cidadão que teve o desprazer de ver um amigo do Folha de São Paulo, do Lula, sendo eleito presidente, a sua propriedade já começaram a ser relativizada a sua posse. Por que você tem duas casas, uma aqui e uma na praia? Só duas é suficiente. Porque essa casa é grande, pode morar uma pessoa mais ali dentro. Nós não queremos isso para o nosso Brasil. Estamos defendendo, inclusive, agir dessa maneira, quem vota no PT. Porque o barco afundando, todos nós estamos dentro desse barco. Verdade. A chance nossa está aí. Não sou o salvador da pátria, quem salva o Brasil é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Mas sou aqui uma opção, ou a única opção, aquilo que nós temos certeza que vai acontecer no Brasil. Assim sendo, agradeço aos senhores pelo convite, por esse momento. Agradeço a Deus pela minha vida, pela minha família e pela missão que Ele me deu em ser o chefe do executivo brasileiro. Posso até não saber como cheguei até aqui, mas cada vez mais eu vou tendo a consciência de por que cheguei até aqui. Tem gente melhor do que eu, aqui existe dezenas de pessoas melhor do que eu, mas essa eleição, quem pode disputar sou eu e outro cara. É o bem contra o mal. E temos certeza que o bem vencerá como sempre. Muito obrigado.